Olá, querido professor, querida professora, vovô, vovó, papai, mamãe, tios, professora lá da nossa escola dominical, professor lá dos cultos infantis, enfim, todos vocês são muito bem-vindos e é muito bom ter a companhia de todos vocês, porque é maravilhoso estudar a palavra de Deus e neste trimestre nós estudamos 13 lições. O papai e a mamãe estudou lá na igreja, né? Através do programa de educação cristã continuada, o nosso PEC, que tem aí uma proposta com um diferencial, não é? O que é? É que as crianças também aprendem a palavra de Deus no mesmo assunto do papai e da mamãe que está aprendendo na escola dominical. Lógico que numa linguagem especial, não é, para cada faixa etária. E com vocês, o nosso Salmos em Poemas para Deus. Que legal! E esta é, né, e tem sido a proposta da nossa revista maternal neste trimestre. Que coisa boa, que também já está vindo aí a nova revista com mais coisas legais e é gostoso demais compartilhar com vocês várias ideias e é maravilhoso. Não tem outra palavra do que dizer como Deus é maravilhoso, não é? É bom demais quando a gente se dedica a ensinar a palavra de Deus para os nossos pequeninos, isso mesmo. E aí você pode dizer, mas espera aí, uma criança que está lá no berçário, tão bebezinho, não entende muita coisa, é interessante ensinar coisas da Bíblia para eles? Claro que é. Claro que é, porque nossos bebês vão ouvindo desde bem novinhos, né? Você vai citando, vai falando. No caso da proposta de Salmos em Poemas para Deus, você vai conversando com eles e narrando um salmo-poema. Foi esta a proposta desta revista neste trimestre. E hoje, a lição de número 13, acompanha aí na tela comigo, diz assim, olha, a nossa lição de número 13 tem um tema, um título chamado, ou qual é o título? Louvai ao Senhor, isso mesmo, é desta forma que nós iremos ler aqui a palavra de Deus, o Salmo 150, o Salmo de número 150, você já sabe, né? Foi bem orientado neste trimestre que o livro de Salmos, ele não é composto por capítulos, mas por números, não é isso? Por quê? Porque salmos são louvores, são cânticos, são poemas que exaltam o Deus dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra. Exatamente. E aí, hoje nós finalizamos a nossa revista Salmos em Poemas para Deus com o Salmo 150. Agora lembre-se do nosso objetivo. Acompanhe aí comigo. O que está escrito aí? Olha, o nosso objetivo que a criança, né, nós devemos ensinar a criança que ela, né, que quando nós louvamos a Deus, isso é maravilhoso. Então devemos cantar louvores a Deus, sim. Tá certo? Você sempre vai conversando com o seu pequenino e dizendo, olha, é muito legal cantar louvores a Deus. Na medida que você vai repetindo isso, é exatamente o objetivo, é o ensino com o salmo de hoje, que a nossa criança vai começar a entender e compreender o que você está falando. Nós devemos cantar louvores a Deus, ao Papai do Céu, tá bom? Combinado? Vamos lá, o nosso Guardando no Coração. É um texto pequenininho do versículo 1º do Salmo 150. Louvem a Deus, isso mesmo, somente esta frase, louve a Deus, porque seus pequeninos de 2 a 3 anos, eles já têm condições de repetir com você este texto bíblico do Salmo 150, o versículo 1, louvem a Deus. E como é que a minha criança, desde o meu bebê, ele vai entender quando você falar, olha, louvem a Deus, vamos louvar a Deus, é isso que a palavra do Senhor fala.
no Salmo 150. Mas louvar, o que é louvar? A criança não vai entender, não é? Mas quando você pega aquele brinquedinho sonoro do bebê, aquele chocalho, aqueles brinquedinhos fofinhos, gordinhos, que eles gostam de morder, você aproveita e diz, olha, louvem a Deus, isso mesmo. E com as crianças de 2 a 3 anos, você vai com instrumentos musicais legais como esse aqui. Barulho, a criançada ama barulho. E para eles não é barulho, é um sonzinho gostoso dos instrumentos musicais. A criançada curte de montão. Então vamos lá aproveitar e ensinar a palavra do Senhor desta forma. E agora, os recursos didáticos para hoje, o nosso salmo poema. Claro, em primeiro lugar está a Bíblia, a palavra de Deus. Essa não pode faltar, porque quando eu vou contar o salmo poema, que nós interpretamos a mensagem do Salmo 150, a minha criança precisa entender que está escrito aqui na palavra de Deus, tá bom? E junto com a nossa revista do professor, olha só, veio anexado a lâmina que tem a figura de alguns instrumentos. Isto aqui já é um bom auxílio para o professor, né? Que na salinha com as suas crianças, senta, na hora de contar a história, pode recortar as figuras, colocar dentro da Bíblia. Você vai, enquanto conta, né? Você vai mostrando para a criança alguns instrumentos, caso você, né, queira também colocar no flanelógrafo, que é esse material. Olha só, isso aqui é um pedaço de papelão que eu encapei com fita, tá vendo aqui, ó, que a gente chama de fita gomada. Isso aqui é feltro, olha que legal, não é? E num suporte de papelão. Eu aproveitei, né, e fiz também de feltro as notas musicais. Deixa eu pegar aqui, como está na nossa toalha aí da nossa mesa. Isso aqui é feltro preto, olha só, que eu recortei, não é? E é muito tranquilo, porque feltro em cima do feltro, ele vai aderir muito bem. Olha só que legal. E aí seu flanelógrafo fica bem legal, bem decorado. E esse visual com muita alegria, com muito louvor, as crianças, não é, gostam. Isso prende bastante atenção. Mas olha só, você observou que aqui eu tenho 2 personagens que na verdade é um personagem só. A Bíblia não diz, né, que o Salmo 150, quem escreveu foi Davi. Mas alguns estudiosos, pelo perfil, pela mensagem do Salmo, alguns dão razão e dizem, olha, eu acho que foi Davi que escreveu. Bom, não importa, mas está na palavra de Deus. Vamos lá adorar o Senhor. Mas a gente colocou aqui porque você pode também mostrar para as crianças que Davi gostava de louvar a Deus. Quando ele tinha sua harpa, cuidava das suas ovelhinhas, e ele nunca deixou de louvar a Deus, mesmo quando ele já era o rei de Israel. Não é legal? E aí, fora isso, você pode, né, selecionar alguns brinquedos, instrumentos musicais, brinquedinhos sonoros, ou até, como está aí na nossa lâmina, algumas sugestões, você pode fazer alguns instrumentos de sucata, né? Observe aí, de lata, de rolinhos, é muito legal. Está valendo tudo, é só ter som que a criançada vai curtir. Tá bom assim? Legal? Vamos então para o nosso salmo poema de hoje, o salmo de número 150. Bom, quando o seu bebê já está aí, barriguinha cheia, descansado, com o seu bonequinho preferido ou com a sua naninha, né? Aquele paninho gostoso. Aí você vai e diz, olha, a palavra de Deus diz assim, louvem ao Senhor. Eu vou louvar ao Senhor, andando e brincando, pulando e dançando, por onde quer que eu for. Com tambor, com flauta, com trombeta e com harpa, por onde quer que eu for, vou louvar ao Senhor. Ai, que legal! E dá uns beijinhos nos bichinhos prediletos, preferidos do bebê. Agora,
para a sua criança de 2 a 3 anos. Vamos lá! Abre espaço aí na sua sala e vamos contar a palavra de Deus. Lembra que eu falei da lâmina? Eu já recortei, não é? As figuras, olha só. E aí, então, eu estou preparada para contar o salmo poema. Vamos lá? Aí eu posso pedir para cada criança, na medida em que eu falar dos instrumentos, ela pode fazer barulhinho com o instrumento, tá bom? Mas a palavra de Deus diz assim: eu vou louvar ao Senhor andando e brincando, pulando e dançando, por onde quer que eu for. Com tambor, pá, 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 imita o som do tambor. Com flauta, fi, 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 né? Ah, e que mais? Com trombetas, com harpa, por onde quer que eu for, vou louvar ao Senhor. Uhul! Que legal! Faça festa e você pode, na medida em que contar o salmo poema, vai fixando as figuras no seu flanelógrafo. Mas o gostoso é que a meninada vai sim, né, aproveitar os instrumentos e fazer aquele som gostoso que todo mundo curte de montão. Legal, né? Mas já contou a palavra de Deus? Vamos orar. Ah, orar é falar com o Papai do Céu. É importante que as nossas crianças entendam isso. Vamos lá? Querido Deus, eu canto para o Senhor porque te amo. Amém, amém, amém. E a criançada vai entender que é importante louvar ao Senhor. Lembra do objetivo? Exatamente. Agora você pode também aproveitar o espaço, aproveitar que cada uma está com um instrumento musical e aí você coloca som na caixa, 3 palavrinhas, assim vou louvar. E a criançada vai curtir de montão e ela brincando, né? Através da ludicidade, do brinquedo, da música, ela vai entendendo como é bom louvar ao Senhor. Desta forma, através do seu ensino, você consegue alcançar o seu objetivo, tá certo? Que Deus abençoe. Agora, se já cantou, vamos à hora da nossa atividade com os nossos pequeninos. Olha que legal! E aí você canta, você conta a palavra de Deus, não é? Olha só, na nossa atividade, uma das atividades, olha, ela vai identificar os instrumentos, tá certo? E ela vai depois colorir. Você dá primeiro o comando, você explica o que é que a atividade está solicitando. Depois, deixa os pequenininhos se expressarem, pintarem com giz de cera ou com tinta guache. Aproveite, os nossos artistas vão entrar em ação. Vão entrar em ação e é bom demais ver o resultado de cada produção. Não esqueça de elogiar, dizer: uau, sua atividade está muito linda, você é muito caprichoso, e aí eles irão curtir de montão. No final do trimestre, acabou a lição de hoje. Ai, que bacana, cada papai e mamãe recebe, não é, a revista da sua criança. Claro, se você optou por guardar na sua sala de aula todas as revistas. Se não, cada domingo ou cada encontro, não é, que você realizou com as suas crianças, ele ou ela levaram, com a ajuda do papai e a mamãe, a revista para a sala de aula, tá certo? Que tal fazer uma exposição? Aonde todo mundo vai apreciar as atividades durante todo o trimestre desta revista Salmos em Poemas para Deus. Oh, que coisa linda, não é? Uma das opções também é você fazer uma exposição só dos salmos desde a primeira lição. Os 13 salmos que nós
né, ensinamos para as nossas crianças em forma de poemas. São salmos de adoração que exaltam ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, tá bom? Enfim, aproveite, ensine a palavra de Deus. Não se canse, porque o resultado virá, que a palavra do Senhor vai ficar guardada no coração e na mente dos nossos pequeninos. Eles aprenderão a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, que Deus abençoe e, se Deus quiser, já estamos preparando aí muita coisa bacana para a nossa próxima revista do Programa de Educação Cristã Continuada. Um beijo no coração, até lá, se Deus quiser. Tchau! A paz do Senhor Jesus, professores da Escola Bíblica Dominical e a toda a família, que nós sabemos que muitas vezes estão também participando aqui deste momento das videoaulas, onde nós estudamos, onde nós nos declinamos ao estudo da nossa revista, das propostas que aqui estão para que nós possamos fazer uma aula bem legal para as nossas crianças a cada domingo, tá bom? E agora eu convido você, professor, a pegar aí a sua revista e nós vamos fazer a leitura da nossa primeira página, onde nós estamos hoje já na última lição do trimestre. Chegou no final do trimestre, passou tão rapidinho, né? E aí, com certeza, muitas coisas boas aconteceram e as nossas crianças, com certeza, não serão mais as mesmas, porque a cada domingo nós semeamos a palavra do Senhor em seus corações. E nós vamos ler a lição de número 13. Vamos lá? Acompanhe conosco. Lição de número 13, celebrando com alegria. Encontrando o tesouro, Salmo 150. Guardando no coração, todo ser que respire, louve ao Senhor. Salmo 150, verso 6. E o objetivo da nossa lição de hoje é incentivar o louvor ao Senhor com muita alegria por todas as bênçãos recebidas. E o Vamos Louvar, nós temos como sugestão: vamos louvar a Jeová e celebrai a Cristo. As orientações importantes, vamos lá? É tempo de celebrar ao Senhor com louvores ao som dos instrumentos musicais construídos pelas crianças durante o trimestre. Se possível, providencie uma sacolinha para colocá-los dentro ao levarem para casa. Para ajudar na dinâmica da história, confeccione uma placa bem bonita com a frase "Louvem a Deus". Assim, todas as vezes que a placa for apresentada, as crianças falarão a frase e o professor completará a mesma e mostrará o visual correspondente a cada frase. Não perca a oportunidade de interagir bastante com as crianças. Os visuais selecionados, quase todos poderão ser reaproveitados das lições anteriores e de outras revistas também. Encerre celebrando com dança, envolvendo todas as crianças, e vai ser uma bênção a sua aula. Elas vão amar. Agora vamos conferir como ficou ou como ficará o nosso Guardando no Coração. O Guardando no Coração, a proposta foi que você confeccionasse um cartaz onde estivesse o versículo interagindo com uma paisagem, né? De coisas felizes, de crianças brincando, passarinhos, a natureza, tudo aquilo que demonstra alegria e felicidade, que pode realmente nos lembrar a postura de cada um de nós quando nós estamos louvando ao Senhor, né? É sempre uma coisa feliz, uma coisa boa.
Nós podemos ver aqui, ó, que nós inserimos um menininho ali tocando um instrumento. Lembrando que esse trimestre nós trabalhamos os instrumentos musicais. Construímos com as crianças 3 instrumentos, olha, a sanfoninha, o tamborzinho, né? E o cheque-cheque. Foi super legal e é hora de você colocar numa cesta, ou numa caixa, ou numa sacola, né? E a criança vai levar para casa como lembrança. Mas antes ela vai brincar, vai tocar. Nós teremos um momento muito especial de celebração. E aí você vai então com a criança pausadamente fazer a leitura do versículo de hoje, né? Que diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmos 150, verso 6. Converse com a criança e pergunta se ela entende o que isso significa, né? Todo ser que respira. Aí você vai aproveitar, vai dizer para elas que não são só as pessoas que respiram. Não são só os seres humanos que respiram, mas também os animais, as plantinhas. Aí você vai sempre explorar, né, todo o seu cartaz. Você poderá fazer um mais bonito do que esse, tá bom? Então será um momento maravilhoso, onde as crianças vão poder, de verdade, aprender o versículo, contextualizando com a realidade do versículo, que diz que todo ser que respira, louve ao Senhor, tá bom? Agora vamos ver como vai ficar a nossa história de hoje. Eu acho que vai estar super legal, porque vamos finalizar com chave de ouro. Vamos lá? Vamos começar a nossa história então? Antes, você convida as crianças para lerem novamente o versículo, porque o versículo diz tudo. O versículo, ele realmente é uma base muito importante, muito forte para a história de hoje. E você vai ler com as crianças novamente em coro, bem bonito, né? Todos lendo juntos. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmos 150, verso 6. Aí você vai conversar com elas e vai dizer assim: todo ser que respira. Aí você brinca com elas a brincadeira do respirar, do prender o ar e soltar, tá bom? Isso é legal, fazer essa dinâmica com elas, porque faz com que elas interajam, né, de uma forma mais rápida a tudo que você vai conversar. Tá bom? Porque realmente a questão do respirar é algo que transmite a vida, algo que é a própria vida, né? Então você vai brincar com elas do respirar fundo e soltar. E faz isso algumas vezes, esse exercício com elas. Vai, solta, e depois você começa a conversar sobre a palavra de Deus. Você vai dizer novamente que as plantinhas, que os animais, todos eles também respiram. Se você prender uma plantinha, colocar uma plantinha dentro de uma lata e fechar, sabe o que vai acontecer? Ela vai morrer, porque não vai ter ar para ela respirar. Então assim é a vida de todos nós. O ar que nós respiramos, ele é realmente o grande responsável pela nossa vida. Sem o ar, todos nós pereceremos, não é isso mesmo? Então, por isso que a Bíblia diz que nós devemos louvar ao Senhor, porque o ar que nós respiramos, ele vem do Senhor. Olha que coisa interessante, né? Quem já viu assim bem cedinho, os passarinhos cantando, ó. Os passarinhos, eles cantam ao Senhor. Ou então, tardinha, quando está ficando bem tardinha, eles começam a cantar, eles estão louvando ao Senhor. Que coisa extraordinária! E sabe de uma coisa interessante? Muitas vezes, nós somos pessoas e nós agimos como uma boneca. As meninas agem como uma boneca, que tem boca, mas não louva, que tem boca, mas não canta. Isso mesmo. Então, os passarinhos louvam e muitas vezes nós ficamos que nem uma boneca. Ou então os meninos ficam como um robô, que tem todo um rosto, mas não louva, porque são brinquedos, porque não tem vida, porque não respiram. Então, por isso que é importante nós observarmos o que diz no Salmo 150.
É muito lindo o Salmo 150. Ele nos convida a louvarmos ao Senhor com muita alegria. Vamos juntos agora aprender como nós podemos louvar ao Senhor conforme o Salmo 150. Vamos lá? Olha, aí aqui eu tenho uma plaquinha. Você, professor, a sugestão é que prepare uma plaquinha para que toda vez que você mostrar a plaquinha, as crianças possam dizer, louvem a Deus. Aí você vai mostrar cada coisa que o Salmo 150 pode apontar como motivos para nós louvarmos a Deus. Louvem a Deus, quando nós estamos na igreja. Quando nós estamos na igreja, é um lugar muito especial para nós adorarmos ao Senhor. Nada de ficar conversando. É um lugar especial de aprender a palavra de Deus e louvar ao Senhor também. Diz mais, louvem ao Senhor pelo seu poder. Você lembra que nós falamos que o Senhor é como o nosso super-herói? É isso mesmo, ele é poderoso e ele faz muitas coisas maravilhosas. Ele nos livra, ele nos guarda, nos protege. Então, o Senhor, ele é o nosso Deus poderoso, o nosso super-herói, tá? Também louvem ao Senhor pelas coisas que ele criou. Deus criou todas as coisas para o seu louvor. Por isso que nós temos que respeitar a natureza. Por isso que nós temos que ter cuidado com as coisas que Deus fez, tá bom? Porque elas também louvam ao Senhor. Elas demonstram que existe um Deus poderoso que as criou. E nós precisamos louvar ao Senhor por cada coisa que Ele fez. Louvem ao Senhor também, com instrumentos musicais, Nós aprendemos, Construímos acordeon, construímos o tamborzinho. Então, todas essas coisas que nós fizemos também são objetos com os quais a gente louva ao Senhor. É muito importante nós aproveitarmos não só os instrumentos como, as nossas mãos também, elas aplaudem ao Senhor. O nosso corpo, ele se movimenta, ele dança. Você vê lá na igreja aquelas meninas, aqueles jovens que fazem aquelas danças, ali eles estão fazendo aquela coreografia, louvando ao Senhor. Tudo isso são motivos para nós louvarmos ao Senhor. Que coisa importante, não é mesmo? E sabem mais o que a Bíblia diz? Que quando nós louvamos ao Senhor, acontece coisas extraordinárias. Como assim? Sabe o que acontece? Isso está tudo na palavra do Senhor. O louvor, ele mexe com o coração de Deus, com o coração de Deus. Que coisa importante, porque o louvor é algo que agrada os ouvidos do Senhor e alegra o seu coração. Então, todas as vezes, criança, que você está louvando, você, mexe com o coração do Senhor. E também, outra coisa muito interessante que o louvor faz. O louvor, ele expulsa a tristeza. Olha aqui essa carinha de tristeza, tá bom? Essa carinha de tristeza aqui, quando você começa a louvar, vai saindo, daqui a pouco você está feliz novamente. Isso é o poder do louvor do Senhor. E também o louvor, ele faz algo também muito interessante. Ele tira o medo. Muitas vezes nós estamos com medo, estamos tão amedrontados, estamos acuados, estamos tristes, estamos abatidos, chorando. E quando você ouve uma música, ou você mesmo começa a abrir a sua boquinha e louva ao Senhor, o que acontece? Daqui a pouco você está feliz. Daqui a pouco já foi embora todo aquele momento de tristeza e de choro. Então o louvor tem esse poder, criança. O poder do louvor é demais. O poder do louvor une as famílias. O poder do louvor nos une a Deus. A família que tem Deus na vida, que tem Jesus, que louva ao Senhor, que coloca músicas em casa, que tem música no carro falando de Jesus, que na igreja louva ao Senhor.
que faz o culto doméstico em casa, né? Então, esses momentos todos são momentos de louvores ao Senhor e isso atrai a presença de Deus, faz com que Jesus fique no meio da família e a família fica muito feliz, tá bom? E sabem, a Bíblia diz também que quando nós louvamos aqui na terra, nós fazemos exatamente o que os anjos fazem lá no céu. Os anjos lá no céu, eles louvam dia e noite, eles louvam a Deus. E nós aqui na terra, quando nós estamos louvando ao Senhor, ó, com os nossos instrumentos aqui, ó, tá bom? Quando você está louvando ao Senhor com os seus instrumentos, tá? Ou com palmas, ou com dança, então você faz exatamente aquilo que os anjos fazem lá no céu. E aqui na terra é um treinamento para aquilo que nós iremos fazer eternamente com Jesus, eternamente louvando ao Senhor. Por isso que todo ser que respira, louve ao Senhor. Que coisa linda, né? Aí você pode refletir com a sua criança, dizendo que verdadeiramente ela não pode ser como uma boneca e nem que nem um robô, tá bom? De boca fechada, que não fala, que não diz nada de bom para o Senhor. Então aproveite sua boquinha, abra sua boquinha e louve ao Senhor com instrumentos, com palmas, com dança, com adoração, com oração. Tudo isso agrada o coração de Deus. E vamos ver como ficou a nossa poesia, tá bom? Hoje é a última poesia, né? Então nós temos 13 poesias maravilhosas que falam de Jesus através, né, desse lindo livro que nós estudamos nesse trimestre, o livro de Salmos. E vamos ver aqui qual é a de hoje? Celebrando com alegria. E diz assim, ó: louvarei ao meu Senhor de todo o meu coração, cantarei e dançarei, pois me deu a salvação. Que joia, né? E você aí com certeza poderá ter outras criatividades, poderá pensar em algo assim, para aproveitar essas poesias que foram escritas durante todo o trimestre e fazer até um concurso de poesia, quem decorou mais poesia, né? Isso é importante, é um exercício que a gente ajuda a criança a memorizar, a guardar a palavra de Deus no seu coração, tá bom? E agora nós vamos para o encerramento e, com certeza, o seu encerramento será um momento muito especial, porque estamos fechando o trimestre, tá bom? Vamos ver como vai ficar o encerramento da nossa lição de hoje. Bem, nós vamos agora para o encerramento. Antes, porém, vamos mostrar aqui como ficou o último exercício das crianças, da revista das crianças. Olha, está bem colorido. Geralmente as crianças pintam os desenhos. Esse aqui ficou colorido porque é momento de muita festa, tá? Mas elas vão fazer aqui o exercício super interessante e depois que elas já estiverem feito, nós vamos para aquele momento que está planejado na sua revista, onde você vai aproveitar os instrumentos, você vai deixar as crianças escolherem quais instrumentos elas querem para fazer um momento bem especial de adoração ao Senhor. E a proposta da revista é que você faça em meia lua, tá? Coloque as cadeiras abertas assim para que as crianças possam dançar, tocar, fazer uma festa, pode levar balões, então tornar assim o encerramento do trimestre de uma forma bem alegre, bem especial, tá bom? E aí depois disso, você vai o quê? Preparar a sacola para que a criança possa levar para casa os seus instrumentos que ela construiu ao longo do trimestre. Pode ser sacola de papel, pode ser de papelão, você pode fazer aquele saco grande que tem de presente também, tá? Aqui eu customizei, ó, comprei uma sacola, um preço muito bom, tá? Na livraria. E aí customizei, fiz os balõezinhos para ficar mais alegre. E aí então você vai nesse momento colocar os instrumentos dentro, tá? Antes, ó,
tamborzinho, né? Elas vão levar para casa, vão brincar com a família, colocar aqui ó, checo-checo, né? E aqui a sanfoninha, ó, que eu amei essa sanfoninha, tá? Vai colocar e elas vão levar bem bonita a sua sacola com os seus instrumentos de presente, levando para casa e lembrando sempre que nós devemos louvar ao Senhor. Foi isso que nós aprendemos durante todo esse trimestre, né? Através principalmente de um dos maiores autores do livro de Salmos, que foi Davi. Davi nos ensinou muitas coisas. Davi tocava a harpa, né? Então nós realmente terminamos esse trimestre de uma forma muito feliz, inspirados através desse grande livro a adorarmos ao Senhor em todo tempo, a qualquer tempo da nossa vida. A sua aula, o seu trimestre já foi abençoado pelo Senhor. Creia que tudo aquilo que você semeou no coração da sua criança não foi em vão, tá bom? E o Senhor vai te recompensar e você com certeza receberá do Senhor o galardão, porque nós fazemos isso de coração para Deus, para o reino do Senhor. E nós aguardamos você, professor, no próximo trimestre. Te anima, tá? Não desanima, continua, tá bom? Fazendo sempre o melhor para o Senhor. Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe. Tchau, professor. Paz do Senhor, queridos professores da Escola Bíblica Infantil. Chegamos à nossa última lição do nosso livro de Salmos, né? Então, a nossa revista de juniores, que tem como tema nesse trimestre, Salmos de Amor e Louvor. E hoje, a nossa última lição, que é a lição de número 13, né? Que faz um convite para todos nós. Vamos louvar ao Senhor? E o texto bíblico está em Salmo 150, que é o último salmo da nossa Bíblia. O Guardando no Coração traz um versículo maravilhoso. Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Salmo 150, versículo 4. O objetivo é ensinar a importância de louvar a Deus de todo o coração, sozinho ou junto com outras pessoas. O Vamos Louvar fala sobre o perfeito louvor, uma música do grupo Prisminha. Orientações importantes. Professor, esta lição enfatiza como é bom louvar a Deus em qualquer momento. Apresente a introdução da história, explicando a diferença entre o louvor e a adoração. E faça cartazes com as palavras louvar e adorar, para mostrar aos alunos a diferença. Explique também sobre as qualidades de Deus, pelas quais é digno de ser louvado. E o Você Sabia diz assim: a Bíblia relata muitas passagens sobre louvar a Deus. Louvar a Deus é declarar o nosso amor e dedicação, expressando nossa admiração pelo Senhor, valorizando todos os seus grandes feitos e por tudo que Deus representa. O nosso Deus é poderoso, misericordioso, maravilhoso e digno de louvor diariamente. Portanto, louvar significa elogiar, falar bem, admirar, engrandecer. Quando louvamos a Deus, elogiamos o seu poder e a sua justiça. O ato de adoração significa servir a Deus com profundo amor. É ajoelhar-se diante de Deus em sinal de reconhecimento, com orações e ações de graça. Todos podem louvar, mas somente aqueles que submetem à vontade de Deus, à sua soberania, podem adorá-lo. E aí nós temos os cartazes Adorar e Louvar e um coração com as palavras poderoso, misericordioso, maravilhoso. Então, essa palavra, né, que no cartaz significa um ato de adoração, significa servir a Deus com profundo amor, né? Se ajoelhar diante de Deus. Ali, às vezes, você está chorando, né? Com orações, com ações de graça.
né? E já o louvor, né, significa elogiar, falar bem, admirar, engrandecer, né? Então nós estamos elogiando o poder e a justiça de Deus. Então é interessante a gente explicar, né, essas duas palavrinhas e qual é a diferença. Vamos aos tópicos da nossa lição de número 13. Primeiro tópico, louvando a Deus. Segundo tópico, Deus é bom. E o terceiro, louvando de várias maneiras. A aplicação diz assim: crianças, a melhor coisa que existe é louvar ao nosso Deus. Ele nos criou e cuida de nós todos os dias. Ele merece ser exaltado acima de todas as nações. Sua glória enche os céus e a terra. Que você possa nutrir o desejo de glorificar e elogiar o Senhor de todo o seu coração. Diga a Deus o quanto você o ama por tudo o que Ele é. Ele é bom, Ele é paz, Ele é fiel. Ele é tudo para nós. Muito bem, no primeiro tópico nós vamos ler o que diz o Salmo 150, no versículo 1. Louvai ao Senhor no seu santo templo. Bendito seja o seu poder nos céus. Salmo 150, versículo 1. Então, o templo a que se refere o nosso salmo é o lugar onde nos reunimos para buscar a presença de Deus. Então, nós vemos aqui, né, a figura 13.2, que é uma figura de uma igreja, né? Nós vemos aqui o pastor pregando a palavra de Deus. Então, aqui nós vamos falar para as crianças que existe um lugar, o santo templo do Senhor, né? Que é a igreja. A igreja é onde as pessoas se reúnem. É um prédio onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Então, aqui as pessoas cantam, as pessoas oram, as pessoas prestam adoração ao nosso Deus, né? Então é importante que as crianças entendam que existe um lugar, né, que é o templo, um lugar onde nós vamos, né? Nós vamos toda semana para adorar o Senhor. Nós juntos, como igreja, como corpo de Cristo, adoramos ao Senhor ali naquele lugar chamado igreja ou templo da igreja. Muito bem, então no tópico 2, Deus é bom. E aqui nós temos a figura 13.3, que mostra as crianças louvando a Deus. Então, é um momento de alegria, né? De louvar a Deus porque Ele é bom, por todos os feitos, por tudo aquilo que o Senhor faz por cada um de nós. Então, é um momento precioso, né? De estarmos juntos adorando ao Senhor, não só com a música, né? Mas podemos adorar o Senhor também com danças, com palmas, né? Como diz o Salmo 150 nos ensina, todas as formas que nós podemos adorar a Deus. Então, é muito especial ensinar nossas crianças que Deus é bom e por isso Ele deve ser louvado. Muito bem, o tópico 3, louvando de várias maneiras, traz, né, uma coisa maravilhosa, que é um convite para adorar a Deus de todas as maneiras, de todas as formas. E aqui nós temos a figura das crianças, né, com instrumentos. Então, aqui na nossa revista está sugerindo, né, fazer uma bandinha com as nossas crianças. As crianças, elas podem confeccionar os instrumentos, né, artesanalmente, ou você pode trazer instrumentos de brinquedo, né, ou até de verdade, se for possível. Então, tudo dentro da possibilidade. Não tendo como fazer também artesanalmente, você pode trazer figuras de instrumentos, né? O que é importante é que ao final da nossa aula, nós possamos nos reunir com nossos alunos e louvar ao Senhor, né? Com instrumentos, até com expressões, com danças, de várias formas. Então é interessante, né, que as crianças elas possam ser envolvidas no louvor. E aí você pode convidar alguém da igreja, né, que possa tocar algum instrumento, um violão, um teclado, para que as crianças louvem, né, com música, com dança, com instrumentos também artesanais. Você pode fazer, né, e a gente pode tirar vários sons de instrumentos que a gente faz para as crianças. Elas mesmas podem fazer e confeccionar também, né? E aqui nós temos
uma caixinha com feijões, né? Aqui nós temos, eu não encapei, mas você pode encapar. Eu não encapei para você ver de que nós fizemos. Então, isso aqui é uma embalagem de vareta, né? Ó, também com feijões ou milho que você pode tirar sons interessantes, né? Aqui nós temos um copo descartável também com farinha, né? Ó, que som leve, né? Então você pode fazer também, colar aqui, ó, com um papel cartão, colar com uma fita e as crianças podem fazer os instrumentos e cantar músicas com esses instrumentos. E aqui uma forminha, né? Uma coisinha que você tem em casa que você pode fazer um pandeiro. Ó, que barulho interessante. Então, faça uma bandinha que é interessante para as nossas crianças aprenderem a louvar Deus de todas as formas. Materiais necessários. Figura 13.1, criança com coração. 13.2, templo. 13.3, criança louvando. 13.4, pessoas louvando com instrumentos. Baixe as figuras que constam no QR Code da revista do professor, imprima as figuras, recorte e plastifique as figuras. E aí nós temos as figuras que iremos usar na lição de número 13. Outros materiais, providências, cartazes com as palavras louvando a Deus, Deus é bom, louvando de várias maneiras. Prepare o Você Sabia com as solicitações das orientações importantes, cartazes com as palavras louvar e adorar, providencie instrumentos musicais que podem ser de brinquedos, feito artesanalmente ou providencie figuras. Você pode fazer instrumentos usando latas, garrafas, cereais como feijão, arroz, dentre outros. Prepare uma celebração para esta lição final de Salmos. Peça aos músicos da igreja que ajudem tocando instrumentos e louvando por meio de música. Decore a sala com balões, notas musicais. Louve ao Senhor com alegria e intencionalidade. Apresente as figuras no flanelógrafo, quadro de pregas ou em cartazes. Materiais necessários: louvando a Deus, Deus é bom, louvando de várias maneiras. Confeccionar o visual do versículo e aí em forma de pandeiro, né? 2 pandeirinhos, você pode fazer 3 também. Mas nós fizemos aqui em 2 e o nosso versículo diz assim: louvem o Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas. Salmo 150, o versículo 4. Muito bem, aqui os cartazes que nós precisamos: louvando a Deus, Deus é bom, louvando de várias maneiras, né? Então, se você tiver um flanelógrafo, você coloca, né? Ou você pode colocar em cartaz, papel cartão, né? Você pode fazer um papel cartão e colar as palavras, tá bom? E o nosso versículo, que é em forma de pandeiro, porque fala, o nosso versículo, ele fala louve o Senhor com pandeiros. Então, vamos fazer o nosso versículo em formato de pandeiro. Olha só que bonitinho, vai ficar lindo, né? Louvem o Senhor com pandeiros e danças. Louvem com harpas e flautas. Salmo 150, versículo 4. E logo em seguida, você vai fazer o seu versículo escrito aqui na revista do aluno, né? No formato de pandeiro também. Muito bem, e para encerrar nossa aula, nós convidamos um músico da igreja para celebrar com as nossas crianças, com os nossos alunos e fazer aquela festa de final de trimestre, né? Então, encerrando a nossa revista, nós vamos encerrar com chave de ouro, cantando e louvando o nome do Senhor. Vamos lá? Eu convidei o pastor Fernando para demonstrar alguns instrumentos, né? Um instrumento que é um pandeiro, que já que nós estamos falando de pandeiro, vamos tocar um pandeiro. E ele vai tocar também um pouquinho com as nossas sucatas aqui, para ensinar as nossas crianças também. Vamos lá? Então, professores e crianças, com esse pandeiro, tem essa música. Louvai, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Louvai, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Muito bem, agora vamos usar as nossas sucatas. Vamos lá? Louvai,
todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Quem fez as lindas estrelas, as lindas estrelas, as lindas estrelas? Quem fez as lindas estrelas? Deus nosso Pai. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Que E aí, gostaram? bênção! Muito obrigado, pastor Fernando, pela sua participação. E assim nós encerramos a nossa videoaula de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e seja um excelente domingo para você, para seus alunos, com muita celebração, louvor e adoração ao nosso Deus, que merece toda a nossa adoração. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças. Deus é amor, Deus é amor. Louvai-o, louvai-o, todas as crianças.